Fala sexto ano, estamos de volta aqui para mais uma videoaula, tá? Continuando ainda na história de formação do planeta Terra, tá pessoal? Vamos dar hoje continuidade ao assunto que nós ainda estamos vendo, beleza? Hoje nós vamos falar sobre a litosfera e a formação da litosfera, tá pessoal? Olha só, a litosfera, essa palavra ela vem do grego litos, que significa pedra, e esfera, que significa esfera mesmo, tá galera? É a camada sólida externa de um planeta rochoso e é constituída por rochas e solo. No caso do planeta Terra, ela é formada pela crosta terrestre, tá galera? Não é crosta, fala-se crosta terrestre. E por parte do manto superior, apresenta uma espessura variável, sendo mais espessa sobre as grandes cadeias montanhosas, tá beleza galera? Então quando a gente fala de litosfera, estamos falando sobre a camada superior do planeta Terra, essa que nós estamos pisando em cima, tá? É a litosfera, é a crosta terrestre, beleza? Olha só, as formas do planeta são essas aqui basicamente, tá? A primeira camada é a crosta terrestre, né? A litosfera. Aqui nós temos o manto e o núcleo, tá galera? Então quando a gente fala de litosfera, estamos falando dessa camada aqui mais externa, né? Imagine igual aqui o planeta como uma maçã, né? Que você divide e aí você consegue visualizar todas as diferentes camadas que contém dentro do mesmo. Se fizéssemos uma viagem da superfície da Terra, por exemplo, vamos imaginar isso aí, e até o seu centro, nós percorreríamos mais de 6.367 quilômetros em linha reta. Tá galera, partindo da linha do Equador. Já assistiram algum filme aí sobre viagem no centro da Terra, né? Que a gente descobre aquele mundo perdido lá no centro do planeta. É tudo mentira, tá galera? Isso não existe, beleza? Mas só que a distância que a gente percorreria até o centro da Terra seria de um pouco mais de 6.000 quilômetros. Contudo, essa viagem ela é impossível dada a dureza dessas rochas, a diversidade de gases e a temperatura que vai se tornando cada vez mais elevada à medida que vamos nos aprofundando. Então, é impossível o homem penetrar essa camada espécie de rocha por conta das altas temperaturas, né, que a partir de um certo ponto vai ficando cada vez mais elevada. A dificuldade é tão grande que até hoje, olha só, com todo o avanço alcançado pela ciência e tecnologia, a maior profundidade já atingida por um ser humano, pelo homem, foi aonde? Foi lá na Rússia. Então foi na Rússia que se tem dado científico da profundidade, ou seja, do buraco que mais profundo que o ser humano já conseguiu chegar por dentro da litosfera, por dentro da crosta, onde, com objetivos científicos, perfurou-se o poço de cola, que atinge uma profundidade de cerca de 12.261 quilômetros, tá galera? Então aí, esse poço tinha o objetivo de estudos lá na Rússia, olha só, tá aqui a imagem dele, e perfurou-se cerca de 12.000 quilômetros de profundidade até cessar a operação, digamos assim, tá pessoal? Vamos lá. Vale destacar que esse projeto aí da perfuração do poço de cola ele foi abandonado após a descoberta de um enorme depósito de hidrogênio, tá? Que ameaçava explodir em caso tentasse ir mais fundo, beleza, galera? A verdade também é que a maioria do conhecimento que a ciência tem sobre o interior do planeta da Terra é fruto de estudos indiretos. Olha só, pessoal, ainda falando do poço de cola, além dessa grande quantidade de hidrogênio que foi encontrado lá com ameaça de explosão, as brocas também chegaram no limite de 12.000 quilômetros e a temperatura ficou tão alta que ficou praticamente impossível conseguir perfurar mais ainda, tá pessoal? As brocas chegavam a derreter, então foi por isso que esse projeto foi abandonado, tá galera? Mas esse buraco aí que eu mostrei na foto para vocês, ele foi fechado já em 2012, hoje nós temos apenas um pequeno simbolismo lá que diz que foi lá que foi feito esse projeto científico aí, tá? Olha só, então como é que os cientistas ele conseguem ter essa noção se nunca ninguém chegou no centro da Terra, né galera? Que lá é quente, que tem toda essa distância aqui, ó, através de estudos indiretos, além da perfuração de alguns poços, né, como é o caso do poço de cola, e da observação direta, no caso de vulcões e terremotos. Quando tem essas atividades aí geológicas, é que é possível fazer esses estudos, né, de qual a profundidade que está vindo, que está aflorando esses fenômenos, no caso de vulcanismo e terremotos. Olha só, mais uma vez aqui, essa é a
o interior da Terra, segundo a ciência, tá, galera? E a distância de cada um das suas camadas até ela chegar no núcleo, tá? Aqui nós vemos a crosta, como eu já falei, que tem uma profundidade média de 5 a 30 quilômetros. Logo nós temos o manto, tá, pessoal? E até chegar no núcleo são cerca de 5.000, olha só. E 100, né? Na entrada do núcleo, né? Então para chegar no centro dá os 6.000 e um pouquinho lá. Foi a partir desses estudos e da utilização de diversas ferramentas, como o sismógrafo, tá? Que é um aparelho que mede os sismos, que mede os terremotos, a intensidade com que eles acontecem, tá? Que a ciência construiu um esquema de representação da estrutura interna do planeta e apresentado na figura anterior, aquele esquema lá. Então foi através dessas ferramentas aí, analisando essas atividades geológicas, que foi possível a ciência desenvolver, né? Quais seriam as camadas da Terra até chegar no seu núcleo. A litosfera, ela divide-se em duas camadas, tá, galera? Crosta continental e crosta oceânica. A continental, obviamente, é a que está imersa, né? Que está para fora, é a que nós pisamos. E a crosta oceânica é aquela que está toda no fundo do oceano, tá, pessoal? Tem a profundidade média de 85 km, a crosta continental, tá, pessoal? E está localizada fora dos oceanos. E é o local onde ocupamos, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, são as porções de terras emersas que chamamos. Já a crosta oceânica, ela possui uma menor dimensão em relação à crosta continental. Isso quer dizer o quê? Que ela é mais fina, tá? Variando de 6 a 10 km até chegar no manto. O ponto mais fundo do oceano que se tem registro pela ciência atualmente é chamado de Fossa das Marianas, tá, pessoal? Possui cerca de 11.500 metros de profundidade. Esse é o ponto que a ciência tem conhecimento do ponto mais profundo do oceano, da crosta oceânica, tá, pessoal? Olha só, eu trouxe a imagem para vocês aí, só terem uma ideia, certo? Aqui ao lado nós temos o Monte Everest, com seus 8.850 metros de altura, e ao lado nós temos a Fossa das Marianas, com seus 11.500, olha só. Ela é bem maior que o Monte Everest. Imagina só, todo o Monte Everest caberia dentro aqui da Fossa das Marianas, que é uma espécie de fenda, tá, galera? Uma espécie de buraco que tem no meio da crosta oceânica, que chega até 11.500 metros de profundidade. Abaixo da litosfera está localizado o manto, é a camada que apresenta a espessura de aproximadamente 2.950 km, né? É a segunda camada abaixo da litosfera. E é composta por magma em seu estágio pastoso, tá, pessoal? Magma, o que é esse magma? É material expelido por um vulcão, por exemplo, que ao ser liberado para a superfície terrestre muda de nome e passa a ser chamado de lava, certo? Ele é magma quando ele se encontra ainda no seu estágio de repouso, digamos assim, lá no manto, e quando ele é expelido através de atividade vulcânica, ele passa a ser chamado de lava, certo? Por último, encontramos o núcleo, que apresenta um raio de 3.400 km, podendo também ser chamado de NIF, certo? Que são os símbolos para os dois elementos químicos que compõem esse núcleo, né? Que é o níquel, Ni, e o ferro, que é simbolizado pelo Fe na tabela periódica, tá? Devido à presença de grande quantidade desse material. Então o núcleo ele é cheio desses elementos químicos, principalmente de níquel e ferro, beleza? Nessa camada, as temperaturas são superiores a 6.000 graus Celsius, então lá é muito quente, é extremamente quente, tá, galera? Então é por isso que acaba tornando praticamente impossível o ser humano, ou até hoje ainda não temos uma tecnologia tão avançada que pudesse chegar e penetrar até o núcleo da Terra, tá, pessoal? E agora, pessoal, que você já sabe como que se formou a litosfera, vamos falar um pouco sobre a deriva continental, tá, galera? Olha só, imagina que a imagem que eu trouxe para vocês é o nosso mapa mundi, né, o nosso planisfério físico, né? Se a gente for parar para ver as formas desses continentes, será que eles todo o tempo estavam desse jeito? Estavam organizados dessa forma? Né? A ciência diz que não, certo? Então o tempo geológico que eu falei para vocês, ele diz que não. Através desses estudos, pôde perceber que esses continentes eles flutuavam aí em cima do manto, tá, galera? Eles ficavam aí passeando e nem sempre tiveram essa forma que a gente conhece. Se a gente for parar para analisar, a gente vai conseguir perceber que eles se encaixam como um quebra-cabeça. Olha só aqui a costa do Brasil aqui, certo? Na América do Sul. Se a gente for pegar, não encaixa aqui com a África, não é? Então a gente consegue perceber
se foi encaixando, que eles, de alguma forma, em algum momento da história do planeta, eles estiveram juntos, não é isso? Vamos lá. No início do século XX, o climatologista alemão chamado de Alfred Wegener escreveu a teoria da deriva continental. Deriva, o nome já está dizendo, né? Os continentes eles ficam à deriva, né? Flutuando ali, sem um rumo certo, né? Que dizia que os continentes descendem de uma única massa sólida denominada de Pangeia. Então, Pangeia é o nome que foi dado, né, por esse cientista, quando todos os continentes estavam unidos em um só, em apenas um grande imenso continente foi denominado de Pangeia, tá, galera? Que do grego que significa pan, todas, e geia, terra, né? Toda a terra ali junto e misturada, digamos assim. Que existiu ao longo da era mesozoica. Lembra lá do tempo geológico? Na era mesozoica, aproximadamente 200 milhões de anos atrás. Então esse cara ele veio com essa teoria aí da deriva continental, que os continentes estavam todos juntos aí, mas nessa época aí ele foi tratado como louco, né, galera? No início do século XX ele não tinha como provar que isso de fato aconteceu, né? Segundo Wegener, a partir da fragmentação do Pangeia, né, depois que o Pangeia se dissolveu, se separou, os continentes eles continuaram a se descolar aleatoriamente até tomarem no momento das posições que apresentam hoje, né? Eles continuaram a se separar, a flutuar sobre o manto até chegar na configuração daquele mapa que eu mostrei para vocês, que é que a gente conhece hoje, né, pessoal? Então, para provar sua teoria lá no século XX, o autor ele afirmava que os continentes flutuavam sobre o manto e utilizou algumas das evidências, como a existência de fósseis animais e vegetais tanto na África como na América do Sul, ou dos mesmos tipos de rochas nos dois continentes. Olha só o caso do encaixe da América do Sul com a África, né? Então ele usou essas evidências para provar que eles estavam unidos. Por exemplo, a gente pode encontrar o mesmo tipo de vegetação ou similar tanto na América do Sul quanto na África. Um exemplo é o cerrado, né? O cerrado que nós temos aqui no Amapá, o nosso cerrado amapaense, é possível a gente encontrar uma vegetação similar lá na África. Qual é essa vegetação? A savana, né, galera? Lá onde mora o leão, onde mora a girafa. Então a savana africana, ela é muito similar ao nosso cerrado amapaense que nós temos aqui. Tá? Tanto que esse cerrado ele também é conhecido como a savana amapaense. Beleza, pessoal? Olha só. Aqui essa imagem que eu trouxe para vocês, ela mostra essa formação do Pangeia e essa dissolução, essa fragmentação até se tornar o que a gente conhece hoje, certo, pessoal? Aqui nós temos, olha, 250 milhões de anos atrás, né, o Pangeia. A partir daí, o período Triássico, né, que aí já formou dois continentes. O período Jurássico, há 150 milhões de anos atrás, olha só, vai mudando a configuração. Há 100 milhões de anos atrás, certo? No Cretáceo, há 50 milhões de anos atrás, já estava conseguindo quase se formar o que a gente conhece hoje, né? E agora, né, a partir da última era do gelo, há mais ou menos 100 mil anos atrás, certo? É a configuração que a gente conhece, beleza? Então isso significa o que, pessoal? Significa que a gente, daqui a milhares de anos, né, os continentes ainda continuam à deriva. Então, futuramente terá, com certeza, nós não estaremos aqui mais para testemunhar, mas terá sim novas formas e a gente estará ocupando outro lugar, por exemplo, quem sabe os polos da Terra, né? E aqui pode se tornar frio, pode nevar, enfim. Só o futuro nos dirá aí, tá, pessoal? Galera, agora, antes de finalizar, eu quero que vocês continuem acompanhando o nosso vídeo aí, que eu vou deixar dois vídeos aí junto para vocês entenderem mais um pouco dessa questão de formação terrestre, de litosfera, de deriva continental, tá, pessoal? O primeiro vídeo ele trata cientificamente sobre isso e o segundo vídeo ele trata sobre esse ponto que eu falei para vocês, que é o ponto mais profundo, né, na crosta oceânica, tá, galera? É o ponto mais profundo no oceano que o homem tem conhecimento até hoje sobre a fossa das Marianas. Então acompanhe aí que nós vamos fazer essa viagem muito interessante aí nas profundezas aí do oceano e vamos falar também, claro, do ponto da crosta continental, obviamente. Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e são minerais, Marie. Minerais. Hoje vamos ver o que há no centro da Terra. Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne, não foi a primeira nem a última obra de ficção a especular o que se passa no subterrâneo.
E não falo das milhares de pessoas que vivem em túneis esquecidos em cidades como Paris ou dos Morlocks. Falo de ir bem mais fundo. Isaac Newton já se perguntava o que havia dentro da Terra e achou um jeito indireto de medir isso usando a lei da gravitação universal de Newton. Como a força de atração depende diretamente da massa e gravidade, ele calculou a massa da Terra e descobriu que ela tinha uma densidade 2 vezes maior do que as rochas que encontramos na superfície. Ou seja, ela tem recheio e recheio denso. Mas fomos ter a primeira noção realista do que se passa dentro do planeta por causa de terremotos. Quando um terremoto acontece, o deslocamento do solo gera 2 tipos de onda. A primeira é uma onda para frente e para trás, chamada de onda P de primária. A segunda, que parece mais do que estamos acostumados, é uma onda para o lado, chamada de S de secundária. Das duas, a onda P é a mais rápida e viaja em qualquer meio, enquanto a onda S não consegue atravessar líquidos. Em 1909, o croata genial Morro viu os dados de alguns dos primeiros sismógrafos, um sistema de pesos e tinta que registra a vibração do solo, e percebeu variações nas ondas P e S que explicaram o planeta. A primeira coisa que ele notou foi que as ondas P viajavam mais rápido depois de uma certa profundidade, ou seja, passavam por algo mais denso. A camada de cima, mais leve, é o que chamamos de crosta e tem entre 15 e 70 km de profundidade nos continentes e chega a ser tão fina quanto 5 km no fundo dos oceanos. A camada de baixo, mais densa, é a camada do manto e é onde fica a rocha derretida que chamamos de magma ou lava quando sai da crosta. A maiores distâncias, Morro percebeu que as ondas P sumiam em uma região de sombra. Para isso acontecer, elas tinham que passar por uma região bem diferente no centro do planeta. E em um grande pedaço não se via nenhuma onda S, ou seja, o manto que forma 2.900 km de profundidade do meio da Terra é mais denso e tem um miolo líquido. Se fosse oco, nenhum tipo de onda poderia passar por lá. Esse núcleo que fica embaixo do manto é formado por uma camada externa de níquel e ferro líquido girando, que gera o nosso campo magnético, e tem um centro de ferro sólido, uma bola de ferro de 1.200 km de raio. Foi com esse ultrassom gerado por terremotos que Morro descobriu o que tem dentro da Terra. O calor de dentro do planeta vem da época em que ele foi formado por cometas colidindo e principalmente pelo decaimento de materiais radioativos como urânio, que o manto tem de monte. Dá para se ter uma boa noção desse calor em locais onde o magma sobe até a crosta, como as águas quentes de Caldas Novas, e também quando cavamos. A cada quilômetro que descemos da crosta, a temperatura do solo aumenta de 10 a 25 graus Celsius, o que garante que, se tivermos dinossauros ou graboides no subterrâneo, eles estão bem cozidos. Esse calor e a pressão causada pelo solo tornam um verdadeiro inferno qualquer tentativa de descobrir em mais detalhes como é o manto. Mesmo explorações em camadas superiores como o pré-sal são absurdamente complicadas, e só são tentadas porque o petróleo compensa. Na bacia de Campos foram gastos mais de 240 milhões de dólares para perfurar o Poço de Paraty. São 2 km de profundidade no mar para se chegar até o solo oceânico, mais 1 km de solo pós-sal, mais 2 km de sal, para então se chegar em um poço a mais de 7 km de profundidade. Os nomes correspondem a quando os solos foram formados. Há 150 milhões de anos, quando a América do Sul se separou da África, bactérias fotossintetizantes ocuparam o oceano bastante salino que estava se formando e se depositaram junto com o calcário que produzem no fundo do mar. Por cima dessas bactérias se depositou uma camada de sal que pressionou e cozinhou o material pré-sal até formar petróleo, que depois foi soterrado por mais solo, o pós-sal. Em 1961, os americanos criaram um projeto chamado Morro, que seria para a geologia o que a corrida espacial foi para a astronomia. Eles queriam usar um navio para servir de base para perfurar a parte mais fina da crosta, o solo oceânico a 4,5 km de profundidade do mar. 5 anos e gastos absurdos depois, e o Congresso cancelou o projeto porque só conseguiram perfurar 600 metros. Já os russos, que afinal são russos, foram muito mais além. No poço superfundo de Kola, perfuraram de 1970 a 1992 mais de 12 quilômetros, o ponto mais fundo da crosta da Terra que já atingimos. O que, como o SciShow comentou, não dá 0,2% da profundidade da Terra. Eles chegaram em rochas com mais de 2,7 bilhões de anos e temperaturas de mais de 180 graus Celsius que impediram a broca de continuar. E não, ninguém parou de perfurar porque ouviram gritos de lamento vindo lá do fundo. São russos. Se ouvissem isso, iam achar que era culpa da vodka e continuar cavando. Eles não ligaram nem para uma explosão gigante no céu. Se tem alguma coisa de oca na Terra, é a cabeça de quem propôs essa ideia. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e assine o nosso canal para mais teimosia russa e até a próxima quinta.
Ei, alguma vez você já quis mergulhar nas partes mais profundas do oceano? Bem, hoje terá essa oportunidade. Agora, o quão bom você é em prender a respiração? Não tanto assim? Bem, não se preocupe. Suba a bordo da minha embarcação submersível e junte-se a mim nessa viagem às profundezas. Pronto? Vamos mergulhar. Aqui, logo abaixo da superfície, você vê a vida próspera. Peixes e animais marinhos em abundância. E ei, olha só, nadadores estão acenando para nós. Mas não vamos ficar aqui por muito tempo. Tchauzinho! A 20 metros, há um mundo totalmente novo se abrindo diante dos seus olhos. Recifes de coral sempre lindos ficam ali, não muito longe da costa. E ei, mas peraí, tem gente aqui de novo. Desta vez são mergulhadores. A pressão da água não é nada agradável para mergulhadores sem equipamentos especiais. 40 metros é a profundidade em que dizemos adeus até para os mergulhadores recreativos. É o máximo permitido para eles. Cuidem-se aí, amigos! 60 metros, e aqui está a primeira orca. Essas baleias habitam as águas relativamente rasas de quase todos os mares e oceanos do mundo. Você sabia que elas são as principais predadoras que existem? Isso significa que não tem inimigos naturais e ninguém pode enfrentá-las. A 70 metros, encontramos tubarões-baleia, a maior espécie de peixe conhecida, pesando até 60 toneladas. E eles também têm vida longa. Bem, acho que o fígado deles é muito bom no que faz, mas nesse caso, estamos falando da expectativa de vida da espécie, que pode viver cerca de 130 anos. Agora, olhe para fora. Se você vir um mergulhador, trata-se de um profissional de verdade, porque a 100 metros é preciso ser muito cauteloso para não sofrer de descompressão. Isso ocorre se você subir muito rapidamente à superfície. E se tiver sorte, também poderá haver um polvo gigante do Pacífico. Ele habita em águas frias, começando nessa profundidade e indo até os 2.000 metros. E agora estamos entrando na parte escura do oceano, a 150 metros. Apenas 1% da luz da superfície chega até nós. Todo o resto é absorvido pela água. Tudo o que for mais profundo ficará cada vez mais escuro. Veja, a 200 metros há um peixe-remo gigante circulando o nosso submersível. Acredita-se que essas criaturas sejam a explicação para todas as visões de serpentes marinhas e muitas histórias mal contadas. Às vezes, elas nadam até a superfície e assustam marinheiros e nadadores. Não é de admirar, esses peixes podem atingir 11 metros de comprimento, o suficiente para me assustar, por exemplo. Ok, agora estamos em 300 metros e... Esperem, o que é aquela coisa enorme e pesada? Ah, entendi. É um caranguejo-aranha gigante. Por que aranha, você pergunta? Bem, basta olhar para essas pernas e a resposta chegará sem avisar. A propósito, não há nada, quase nada mais além de pernas. O corpo desse caranguejo normalmente tem apenas 50 centímetros de diâmetro. Agora, indo mais fundo, a 500 metros, você verá a última das baleias azuis. Não é realmente a última delas, quero dizer. É o mais profundo onde podem nadar. Elas realmente não precisam mergulhar tão fundo em busca de comida, pois conseguem alimento em abundância em águas rasas, mas ainda assim também podem chegar lá. Eu acho que é apenas por uma questão de mostrar como são incríveis. Afinal, elas são as maiores criaturas da história do planeta, tanto no mar quanto na terra. Shhh, você ouviu isso? Estes são os sons que as baleias fazem para conversar com seus amigos a muitos quilômetros de distância. Elas podem fazer isso graças ao canal SOFAR, ou DSC, Canal das Águas Profundas, que geralmente começa a 600 metros, mas pode variar em profundidade. É uma camada de água em que a velocidade do som é mínima e as ondas sonoras podem percorrer milhares de quilômetros antes de desaparecer. A uma profundidade de 830 metros, chegamos ao ponto em que o Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, não mostraria sua ponta na superfície se fosse colocado debaixo d'água. Ei, vamos tentar isso! Agora estamos entrando na parte realmente interessante do oceano, onde a luz do sol não chega e criaturas estranhas habitam. Uma delas é a lula gigante. Sim, aquela lendária espécie. Vive nas profundezas, a 900 metros. Imagine a criatura com olhos do tamanho de um prato raso.
os cachalotes caçam esses animais que, por sua vez, certamente conseguem revidar. Que visão seria presenciar esse encontro? E é aí que a escuridão finalmente cai sobre nós. A zona da meia-noite. A pressão é tão grande que, se você de alguma forma acabar aqui sem submersível, será simplesmente esmagado em alguns segundos. E isso sem ver nada também. Não é a melhor das opções. De qualquer forma, a uma profundidade de 1.100 metros, existe o Mata Ocidental, um dos vulcões oceânicos mais profundos do mundo. Sua última erupção foi em 2009 e foi filmada por um veículo operado remotamente. A 1.280 metros, vemos os grandes e ferozes tubarões brancos. Esses incríveis predadores se sentem muito bem nessa profundidade. A visão deles é um tanto ruim e eles se orientam pelo cheiro, então realmente não precisam de luz do sol para caçar suas presas. Eu não te vejo, mas ainda assim vou te devorar. Brrr. Além disso, as tartarugas de couro são as maiores tartarugas do mundo e também estão por ali, mergulhando na profundidade de 1.280 metros. Será que fazem isso para provocar os grandes brancos? Está vendo aquelas redes enormes? Isso é porque agora estamos a uma profundidade de 1.500 metros, onde o método de pesca pega tudo é usado. As redes estão aqui para serem arrastadas ao longo do fundo do oceano, capturando tudo o que estiver ali e que possa ser pego. Vou deixar você decidir como isso é prejudicial para a vida do oceano aqui. A 1.830 metros, se estivéssemos no Grand Canyon, estaríamos sentados no ponto mais baixo e mais profundo. Imagine que todas as fendas do local foram completamente preenchidas com água e você terá a imagem perfeita. Agora, se tomarmos muito cuidado, a uma profundidade de 2.000 metros, poderemos ver o peixe dragão negro, uma criatura de dar pesadelos e que habita as partes profundas e escuras do oceano. E confie em mim, é melhor ele ficar lá. Parece algo de um filme de terror e preferiria que nunca tivesse cruzado meu caminho. A 2.250 metros, vamos nos despedir dos cachalotes. Este é o ponto mais profundo em que eles podem mergulhar. E, francamente, não tem muito o que fazer para ficar nessa profundidade. Talvez caçem o peixe-dragão negro, é claro. Ou eles os caçam? A diferença de tamanho é muito grande. Os cachalotes podem atingir 19 metros de comprimento, o que os torna um dos maiores animais com dentes do mundo. Poucas criaturas podem enfrentá-los. É bom que nosso submersível tenha um poderoso holofote. Sem ele, não teria sido possível ver a beleza surpreendente dos recifes de coral do fundo do mar, localizados a 3.000 metros de profundidade. Eles podem ser encontrados em todos os oceanos, e é uma pena que não possam ser vistos sem equipamento especial de mergulho em alto mar. Ok, indo mais fundo e a 3.700 metros, atingimos a profundidade média dos oceanos mundiais. A partir de agora, começa a jornada para as reais profundezas. O fundo do oceano em geral já passou, e agora é hora de mergulhar no abismo. Não vou lhe contar para não ficar com medo, porque as criaturas mais assustadoras das profundezas habitam aqui, abaixo da zona da meia-noite. E não termina aí. A pressão no limite superior do abismo, a 4.000 metros, é como um regimento inteiro de elefantes batendo em você, que nem teria tempo para sentir isso. A 4.500 metros, os monstros dos seus piores pesadelos aparecem. Mas talvez, ainda mais terrível, seja a criatura chamada de engolidor negro. É uma fera parecida com uma enguia, que tem um estômago muito elástico e pode engolir presas com o dobro do seu tamanho. Não sei você, mas prefiro desligar as luzes para não ver mais nada aqui nessa profundeza do oceano. O quê? Você quer ver tudo? Tudo bem, se insiste. Olhe para baixo e verá o naufrágio mais profundo já encontrado. O SS Rio Grande, no Atlântico Sul, que afundou em 1941 e foi até a profundidade de 5.760 metros. Não é à toa que só foi encontrado 55 anos depois. E agora começa a parte mais profunda e mais escura do oceano. Estamos mergulhando na Fossa das Marianas. Oficialmente, ela começa a cerca de 6.000 metros de profundidade. É a área menos explorada e mais fascinante para cientistas e aventureiros. O que há no fundo disso? Bem, estamos prestes a ver. Mas enquanto ainda não estamos lá, mostrarei outra coisa.
Por exemplo, aqui está o peixe que foi encontrado na maior profundidade. É chamado de peixe caracol e habita a 7.900 metros de profundidade. Seu corpo é translúcido, de forma que se pode ver através da pele. Bem, devo dizer que estou feliz por não termos desligado as luzes. Afinal, esse carinha é surpreendentemente fofo para uma criatura que consegue suportar essa pressão. Ao descer cada vez mais fundo, você não verá nenhum outro tipo de peixe ou animal vertebrado. A pressão é demais para essas criaturas. Mas existem camarões e outros invertebrados, sem mencionar micróbios, que podem habitar mesmo nas partes mais profundas do oceano. E essa parte é a Depressão Challenger. É o fundo da Fossa das Marianas, e sua profundidade é de 10.927 metros. Sim, chegamos ao fundo da Terra. Poucas pessoas estiveram aqui, e muito pouco se sabe sobre isso ainda. Mas os cientistas não vão parar, e há esperança de que em breve descubramos segredos das profundezas do oceano. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos.